Inconformado com a possibilidade de perder Paris, seu grande trunfo na guerra, Hitler havia dado 2 ordens a seus generais que não foram cumpridas, para a sorte da população da capital e do mundo civilizado. Ao governador militar de Paris, ele ordenou a destruição das pontes sobre o rio Sena, além da explosão de todos os monumentos. A outro general determinou que fossem lançados bombardeios aéreos sobre a capital, até mesmo contra a população civil. No livro Paris está em chamas, os jornalistas Dominique Lapierre, francês, e Larry Collins, norte-americano, realizaram um importante trabalho de reconstituição histórica, entrevistando centenas de pessoas, incluindo militares que comandaram operações nos 2 lados do conflito. Lapierre e Collins resgataram os momentos decisivos da luta pelo controle da capital francesa. O título do livro Paris está em chamas vem da pergunta feita por Hitler a seus generais. Em acessos de ódio, o Führer gritava que, se a perda fosse inevitável, os aliados deveriam encontrar uma cidade em ruínas, e sempre terminava perguntando se Paris já estava tomada pelas chamas. Quando os aliados começaram a se aproximar de Paris, Hitler ordenou ao general Dietrich von Choltitz, chefe da ocupação nazista em Paris, que destruísse 45 pontes sobre o Sena. A loucura do Führer ia mais longe. Ele exigia que todos os monumentos simbólicos de Paris, como a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo e a Catedral de Notre-Dame, fossem destruídos por bombas. Esse momento histórico foi retratado no filme Diplomacia, do diretor Volker Schlendorf. O personagem do general von Choltitz é interpretado pelo ator Neil Armstrong. Apesar das pressões que sofria não apenas de Berlim, mas de seus colegas em Paris, von Choltitz ignorou a ordem até a entrada das tropas aliadas na capital. Eram 14h30 do dia 25 de agosto, quando tropas francesas invadiram o hotel Meurice e capturaram os últimos alemães que guardavam o QG alemão. Num dos andares do hotel, o general von Choltitz aguardava o inevitável: assinar a ordem de rendição e determinar às tropas alemãs que suspendessem o fogo. Preso pelos franceses, ele cumpriu pena de 3 anos. Libertado em 1947, von Choltitz voltou para a família em Baden-Baden, na Alemanha, onde se tornou um pequeno empresário. O homem que se recusou a seguir as ordens de Hitler para destruir Paris morreu em 1966. As imagens das tropas francesas e norte-americanas desfilando pelo Champs-Élysées dão a impressão que a libertação de Paris foi uma operação até certo ponto tranquila, mas não foi bem assim. Quando a resistência francesa iniciou um levante contra as forças alemãs em 19 de agosto de 1944, os nazistas reagiram de forma violenta. As ordens vindas de Berlim eram para massacrar os insurgentes. No centro de Paris, milhares de soldados alemães tentavam eliminar os focos da resistência num combate desigual para os franceses. Além disso, as tropas aliadas ainda estavam muito longe da capital para garantir o apoio. Antes da chegada a Paris, as tropas francesas, comandadas pelo general Philippe Leclerc, enfrentaram vários combates contra os alemães que resultaram em graves perdas. Hitler não admitia a hipótese de perder Paris. A capital francesa era vital do ponto de vista estratégico e para a propaganda nazista. Enquanto as forças aliadas tentavam acelerar o passo rumo a Paris, o principal personagem da resistência francesa aguardava na pequena Rambouillet, a 50 quilômetros de distância, o momento de sua entrada na capital. Era o general Charles de Gaulle, que os comandantes americanos não queriam ver por perto. A antipatia em relação a ele começava pelo então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que disparava frequentes comentários negativos contra o general francês. O mesmo acontecia com o general Eisenhower, comandante-geral das Forças Aliadas, e seu braço direito, o general Omar Bradley. De Gaulle estava longe de ser uma figura fácil no trato. Ele misturava o mau humor típico dos franceses com doses de arrogância e prepotência.
mesmo sabendo que dependia dos aliados para manter as pobres e desfalcadas forças francesas. Na tarde do dia 25 de agosto, de Gaulle chega a Paris e vai direto para Gare Montparnasse, a estação ferroviária onde ficava o posto de comando de seu fiel aliado, Leclerc. Só depois desse encontro, ele iria se dirigir ao Hôtel de Ville, a prefeitura da cidade, onde os líderes da resistência o aguardavam. Mas o grande dia para de Gaulle seria o 26 de agosto, o sábado após a libertação, quando ele liderou um desfile pelo Champs-Élysées para marcar sua entrada oficial em Paris. Seus assessores estavam em pânico, uma vez que, ao ar livre, em plena avenida, ele seria um alvo fácil para os franco-atiradores que ainda se escondiam pelas ruas e prédios da capital. Apesar disso, de Gaulle vai para o desfile. Ele acreditava que seu futuro político dependia daquele gesto. Na verdade, os riscos eram maiores do que os franceses imaginavam. Hitler havia ordenado que a Força Aérea Alemã lançasse um bombardeio em massa sobre Paris e até contra alvos civis. Mas o chefe do Estado-Maior do Grupo de Exércitos, o general Hans Speidel, que recebeu as ordens de Berlim, decidiu ignorar a determinação por considerá-la absurda. Uma semana depois, Speidel seria preso pela Gestapo, a polícia secreta de Hitler, e executado. Ignorando todos esses riscos, de Gaulle desfilou pelo Champs-Élysées, aplaudido pela multidão. Semanas depois, ele estaria à frente de um governo provisório para a irritação de setores da resistência ligados ao Partido Comunista, que esperavam ocupar os postos principais. A batalha por Paris estava ganha, mas a guerra ainda iria se prolongar por mais de um ano na Europa e na Ásia. Aquela sexta-feira, 25 de agosto de 1944, iria entrar para a história como um dia de glória para a França e todo o mundo livre. Pelo menos da capital, o fantasma do nazismo havia sido expulso.